Vamos para a segunda parte da aula, o que é iniquidade. Shalom, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus queridos. Vamos aqui para a segunda parte, do estudo aqui profundo sobre iniquidade, Estamos aqui fazendo um estudo sobre a iniquidade, o que é iniquidade, o que é pecado, E aqui é a segunda parte da aula, ok? E quero aí que você, pegue aí sua caneta, pegue a sua Bíblia, seu caderno de anotação, para que você aí anote algumas referências, E aí você possa fazer as conclusões, examinar, a sua vida espiritual, examinar a sua vida emocional e tentar descobrir qual as raízes de alguns problemas que você tem passado, que você tem vivido, E você não sabia o porquê, mas estamos nesse estudo aprendendo que há uma raiz, que essa raiz se chama iniquidade e que ela produz frutos de pecados, tá? Então vamos aqui, se aprofundar nesse estudo sobre o que é iniquidade, E o que ela é capaz de fazer, na vida de gerações, Então vamos aqui orar, Pai querido, Deus amado, quero nesse momento entrar através do querido amigo Espírito Santo diante do trono do Cordeiro. Senhor Jesus, estou aqui diante do seu trono pedindo, Senhor, que abra o selo das suas sagradas escrituras, trazendo revelação por intermédio do Espírito da revelação, por intermédio dos escribas, que o Senhor permita eu ter acesso ao portal dos escribas celestiais, onde ele tem, Senhor, escrito as revelações da tua palavra, e que os escribas me entregam as revelações nessa aula, para que eu possa, em nome de Jesus, entregar as revelações a cada aluno, meu Pai, que eles venham aprender profundamente a palavra revelada e que eles venham destravar suas vidas. E eu peço a Ti, Pai, que ative agora sobre minha capa de mestre, a espada de mestre, em nome de Jesus Cristo, Pai, que a unção de mestre desça sobre mim, para que eu possa trazer aqui, Pai, uma palavra de conhecimento, a palavra de ensino, a palavra profunda que venha mudar vidas, e que o Senhor venha confirmar essa aula aí com milagres, com prodígios, sinais, maravilhas, Pai. Permita essa pessoa aí vivenciar milagres aí em sua vida, na palma da sua mão, através de visão, ver anjos, contemplar aí a movimentação dos céus na sua casa, na sua vida, aí aonde ela está assistindo o seu transporte. Em nome de Jesus, que os anjos que trabalham comigo no ministério, no qual o Senhor me confiou, Pai, estejam aqui do meu lado, em nome do Senhor Jesus, me orientando aqui, guerreando a meu favor, botando por terra as setas, os ataques do inimigo, em nome de Jesus, amarrando toda ação maligna, e que o Senhor envie anjo específico para amarrar qualquer espírito humano, espírito de bruxos, espírito de satanistas, espírito de feiticeiro que queira interferir nesse estudo, em nome de Jesus, coloca por terra, Pai, em nome de Jesus, assim eu te peço, te agradeço desde já, em nome de Jesus. Você que crê, glorifica aí o nome do Senhor Jesus, Jesus é bom, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Vamos aqui, para a segunda parte da aula. Deus estabelece a diferença entre iniquidade e pecado, Então, iniquidade é uma coisa e pecado é outra coisa, ok? Não é a mesma coisa, não é a mesma,
nível, né? Cada um aqui tem um nível diferente, um sentido diferente, né? Uma situação espiritual diferente, a iniquidade e o pecado. Então, como disse antes, o fruto não é igual à raiz. A origem é diferente do que acaba se tornando visível. Jesus não só veio derrotar o pecado em nossa vida, mas também destruir todas as obras do diabo. Quando Moisés clama a Deus para ver sua glória, o Senhor se manifesta a ele e diz: o Senhor se manifesta a ele. E Moisés lhe diz: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado. Está em Êxodo, capítulo 34, versículo 6, a parte B do versículo até o versículo 7 da parte A. Então observe aqui a declaração de Moisés, tá? Moisés está declarando que Deus é misericordioso, que Deus é compassivo, que Deus é paciente, que Deus é cheio de amor, que Deus é cheio de fidelidade, ok? Para com milhares, né? Para com milhares, ok? E perdoa a maldade e rebelião e o pecado. Mas, contudo, Deus ele vai punir o culpado, tá? Então, se a pessoa, né, ela cai no pecado, ela comete rebelião, ela pratica a maldade, tá? Ela quebra as leis do Senhor, os princípios do Senhor, e ela se arrepende, é óbvio que, como Deus é cheio de amor, Deus vai perdoar a pessoa, tá? Deus vai ter misericórdia, porque ela confessou seus pecados. Só que ela foi culpada, tá? Dela ter transgredido. Então, por mais que Deus perdoa, ela vai ser o quê? Punida pelo pecado. Porque se a pessoa pecar e Deus perdoar e nunca punir, ela continua pecando. Então a punição é para conscientizar o pecador a não praticar mais a maldade. A punição pelo pecado, pelo erro, pela maldade, pela rebelião, é para evitar a pessoa continuar a ser rebelde. É para evitar da pessoa continuar pecando, tá? Então, quando ela sofre, tá, a consequência do pecado dela, por mais que ela foi perdoada, tá? Como Deus é cheio de amor, cheio de paciência, cheio de compaixão, Deus perdoa sim quando ora. Deus perdoa o seu pecado. Mas ela vai ter consequência do que ela praticou, tá? Ela vai ter consequência, igual na lei dos homens. A pessoa comete um crime, aí ela se esconde por um período, mas ela se arrepende do que ela fez, ela vai na delegacia contar ao delegado o que ela fez. Então, por mais que ela chegue chorando, delegado, eu estou aqui porque eu estou arrependido, eu cometi um crime,
eu estou arrependido e tal, isso não sei o quê. E eu vim confessar o meu delito, eu vim confessar o meu crime. Aí o que é que o delegado faz? O delegado, né, vai compreender ali que a pessoa se arrependeu, só que vai enjaular ela, vai dar a ela o direito de procurar um advogado, e como ela confessou, tá? Como ela confessou o pecado dela, então o advogado, né, vai ali representar essa pessoa que confessou, e o advogado vai diminuir, né, a punição daquele crime. Então, como ela confessou o pecado dela, então se ela fosse pegar 10 anos de cadeia pelo pecado, pelo crime que ela cometeu, o advogado consegue reduzir a pena, porque ela confessou. Agora, se ela fosse pegue, né? Se ela fosse pegue pelo crime, então ela ia ter que pagar, né? Pelo crime que ela cometeu, sem direito de reduzir a pena, porque foi pegue, ok? A punição veio sem ela confessar. Então existe isso na lei de Deus. Se a pessoa comete pecado e esconde o pecado, ela vai sofrer uma punição maior, porque ela pecou, ela transgrediu, ela foi rebelde, mas ela não quer se arrepender. Então vai vir a punição sobre ela, e aí o pecado, né, que ela cometeu, ela vai sofrer, okay, a punição mais severa do que ela confessar. Quando ela confessa, Deus perdoa, só que ela vai pagar, tá, pelo o pecado que ela cometeu, mais reduzido a pena dela. Tanto na lei dos homens como na lei espiritual funciona assim. Por isso que a palavra de Deus diz que aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcança misericórdia. Mas os que não confessam serão, né, punidos pelos seus pecados, e acaba até perdendo a vida, né, por não ter confessado o pecado dela. Então, quando a pessoa confessa, a palavra de Deus fala que quando Davi pecou, né, Deus deu a ele 3 escolhas. Você quer o quê? Que eu venha punir o povo por causa do teu pecado, porque ele era líder de uma nação, ele era rei. Davi, como rei, estava representando uma nação inteira. Então todo o pecado que ele cometesse, a nação sofreria pelo pecado dele, tá? A espada que veio para punir a casa dele, né? A espada, ela veio para punir a nação. A espada, ela veio para punir a casa dele, e a espada veio para punir ele. Então ele tinha 3 escolhas. Então ele confessou o pecado dele, e por ele ter confessado, então ele teria direito de fazer uma escolha da punição que ele ia sofrer. E aí Davi, cheio de misericórdia, ele, em vez de pensar nele, né, ele pensou no povo e pensou na sua família. Não, o povo não tem nada a ver com o meu pecado. Eu não aceito que mais ninguém morra por causa do meu pecado. Eu não aceito que a minha casa, a minha família sofra pelo meu pecado. Senhor, que caia sobre mim a punição. Porque eu sei que se eu cair nas tuas mãos, eu sei que tu és misericordioso. Mas se eu cair na mão dos meus inimigos, os meus inimigos não terão misericórdia de mim. Então, se a pessoa que peca cair na mão do diabo, o diabo não terá misericórdia dessa pessoa, destruirá ela até a morte. Então, quando ela confessa, ela tem
redução, vai reduzir a punição do pecado dela. Então, por mais que Deus perdoa, como está aqui em Êxodo 34, Deus vai punir o pecado que ela cometeu. Vai ter consequência. Vai ser perdoada, vai ter misericórdia, tá? E é isso que muitas pessoas acham. Eu pequei e confessei o meu pecado. Aí quando vem a punição, ela se esquece do que ela fez. Aí ela se pergunta, como assim? Por que que tá vindo doença? Por que que tá vindo consequência? Por que que tá vindo destruição na minha vida? Se eu confessei o meu pecado, você confessou, Deus teve misericórdia, Deus teve compaixão, mas você vai ter que sofrer a consequência, tá? Por mais que seja um período de pouco tempo, de 1 mês, 2 meses, 3 meses, tá? Quem vai definir nas cortes celestial, tá? Deus e o Senhor Jesus é que vai decidir diante ali do teu acusador a pena que você vai sofrer por causa da consequência dos seus pecados. Um princípio que precisamos entender como fonte de grande libertação em nossa vida é que Deus não trata o mal de forma genérica. Ele é extremamente específico e devemos agir da mesma forma em relação ao reino das trevas. Uma das tragédias que vejo no corpo de Cristo é como as pessoas se conformam com orações genéricas. Senhor, perdoa todos os meus pecados. Ou Senhor, qualquer coisa que eu tenha feito no passado. Ou talvez, Senhor, perdoa-me por todo pecado na área sexual. Oração genérica. Parece que a pessoa tem preguiça de abrir o coração e ser sincera com Deus. Entendeu? Ela tem preguiça de detalhar o pecado dela. Aí ela pensa que é assim que funciona uma oração genérica. Senhor, eu peço perdão, Senhor, por ter me prostituído. Senhor, eu te peço perdão por eu ter machucado alguém, ferido alguém. Uma oração genérica. Mas quando ela vai conversar com outro ser humano, com outra pessoa, ela consegue abrir o coração, aí conta a história, tudo como começo. Olha, mulher, eu traí o meu marido, sabe? Porque o meu marido, ele fazia isso comigo. Aí eu fui me estressando, aí eu fui tendo raiva. Só que no trabalho tem um colega meu que me trata bem, que me dá presente, que me elogia. Então ela conta para o ser humano detalhes por detalhes do pecado que ela está cometendo. Mas para Deus é uma oração rápida, uma oração genérica, rápida, mas não quer abrir o coração para ser sincero, entendeu? E aí, às vezes, essas orações nem funcionam na vida dela, porque ela não está sendo específica na hora de confessar os seus pecados, tá? Aí vamos lá. Apesar de Deus ouvir a intenção do nosso coração e nos perdoar e nos conceder a salvação, as bases legais em operação não sofrem qualquer alteração com tais orações genéricas. Deus quer que sondemos nosso coração e tenhamos compreensão da maldade e de suas consequências nas mesmas dimensões que ele tem, e não quer que o diabo tenha o menor direito legal de nos atacar.
Jesus morreu por nosso total e completo, por nossa total e completa libertação, e sua compaixão e cada parte da cruz foram planejadas especificamente para que alcancemos a completa plenitude com Ele. Jesus não somente pagou o preço pelo perdão dos nossos pecados, mas a cruz representa uma obra completa, na qual cada parte do nosso espírito, alma e corpo é redimida. Tá? Então nós temos que entender, né, e compreender esse grande efeito que a cruz fez na nossa vida. Quando Jesus se entrega na cruz, houve algo extraordinário que aconteceu na nossa alma, no nosso espírito e no nosso corpo. Nós temos que compreender para tomar posse, porque toda vez, Jesus morre, ele absorve na cruz a minha maldição, os meus pecados, as minhas doenças. Está lá, porque ele absolveu, removeu e me libertou, me sarou, me curou. Mas quando eu peco, quando eu volto a pecar, é como se eu estou dizendo que aquele sacrifício que Jesus fez na cruz não valeu nada para mim, e aquela maldição ela vai tornar para mim através do pecado. Quando eu compreendo o que aconteceu na cruz, tá? Quando eu compreendo o que aconteceu na cruz, então eu vou ter muito temor e tremor para pecar. Tá? Por quê? Porque eu sei que se eu pecar, tudo que Jesus levou na cruz pode voltar para mim. O diabo pode ir lá na cruz, pegar de volta e jogar na minha vida por causa do pecado que eu volto a cometer. Por isso que no livro de Hebreu fala que nós não podemos cometer pecados, tá? Praticar o pecado de novo, porque senão nós estaríamos anulando o sacrifício do Filho de Deus. Nós estaríamos crucificando Jesus de novo. Ou seja, quando eu volto a cometer pecado, é como se eu quisesse que Jesus morresse de novo para me resgatar do pecado que eu cometo. Entende? Então nós temos que levar muito a sério as leis espirituais, a cruz, o sacrifício de Jesus por nós. Nos deu e nos garantiu tantas vitórias, tantas bênçãos, tantas leis ao nosso favor, que se nós entendêssemos, nós vivíamos em santidade todo dia. O problema é que muitos crentes são crentes genéricos, não tem noção do que a cruz foi capaz de fazer. Não tem, por isso que o livro de Hebreu fala, né? Hebreu capítulo 10, nos versículos 30 em adiante, que muitos estão crucificando Jesus de novo, invalidando o sacrifício e pisando no sangue do Filho de Deus. Sabe o que é a expressão que o autor de Hebreus fala? É como se eu estou desprezando o sangue que foi derramado para mim absolver da maldição, para mim absolver das garras de Satanás, das garras da morte. Então, quando eu peco, eu estou pisando no sangue de Jesus, desprezando o sacrifício que ele fez por mim na cruz. Entende? Então, nós temos que entender
o poder que aconteceu ali na cruz a nosso favor. Algo extraordinário em 3 níveis: espírito, alma e corpo. Foi completa, a obra foi completa, só que muitos não vivem essas dimensões por intermédio da cruz nas suas vidas. Vamos. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. Olha aí, iniquidades, ó. Presta atenção, ó. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, quebra de leis, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. Olha aí. Olha aí. A iniquidade. E castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. Então, o castigo, todo o sofrimento que era para nós sofrer, Jesus sofreu, tá? E transferiu a paz dele para nós. Transferiu um corpo de glória para nós, um corpo de manancial de cura para nós. Mas por que muitos não vivem, né, esses benefícios milagrosos da cruz? Por quê? Porque o diabo, ele é ladrão, né? O diabo, ele veio matar, roubar e destruir. Então, quando nós não buscamos conhecimento, tá? Ele vem atacando a gente e a gente vai aceitando. A gente vai aceitando a doença, a enfermidade. A gente vai aceitando o diabo trabalhar na mente, né? Com depressão, com opressão, com culpa, colocando nós lá para baixo. Aí a nossa frequência vai diminuindo, a nossa frequência vai abaixando e a gente se sente um nada, a gente se sente um ninguém. Mas não foi isso que Jesus fez por nós. Então muitos, por ser crentes genéricos, viver de forma genérica, não acreditam nesse poder que foi liberado através da cruz sobre a nossa vida. Poder de cura, poder de transformação, de libertação, autoridade, né? E aí o diabo fica oprimindo muitos por não ter conhecimento, né? E aqui vai falando: o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa. Ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Olha aí, a iniquidade de novo aqui. A iniquidade. Então você vê que foi da vontade do Pai esmagar o Filho e entregar o Filho como uma oferta pela nossa culpa, pelos nossos erros.
pelas nossas transgressões, tá? Só que Deus promete, né, que Jesus Cristo, ele ia contemplar a luz, porque ele ia ressuscitar e voltar, né, à sua posição de glória, tá? No trono, do lado do seu Pai, e justificaria todos nós de nossas iniquidades. Significa o quê? Significa que nos tribunais, nas cortes, quando o diabo viesse acusar a gente, Jesus como nosso advogado, né, ele ia nos defender, nos justificar. Então nós temos que saber fazer uma oração com entendimento, não uma oração genérica, de qualquer forma, de qualquer jeito. Se nós chegar a estar passando por situações em nossas vidas, acusações, guerras, enfermidades, temos que entrar na corte e provar para o diabo que Jesus já levou essa iniquidade, essa raiz de iniquidade de nossos pais, e que nós temos que confessar na corte, diante do Senhor, que nós não pecamos, mas os nossos pais, que não eram crentes, cometeram iniquidade, e nós estamos pagando pela iniquidade de nossos pais. Por quê? Nós não entramos na corte para reivindicar o poder que Jesus liberou na cruz de justificar nós. Então dizer: Pai, os meus pais pecaram, cometendo iniquidade, bebendo, e a tua palavra condena aqueles que de manhã cedo se levanta para esquentar, né, o seu sangue com bebidas. Está lá em Isaías capítulo 5, versículo 11, que Deus condena aqueles que se levantam cedo para beber, é pecado, ai daqueles que se levantam. Então há vários versículos que nós temos que detalhar em oração, porque em um tribunal, tá, tem que ter detalhes para que o juiz venha diante dos advogados do inimigo, analisar a causa e bater o martelo ao favor daquele que foi justificado, daquele que não tem mais culpa, porque Jesus levou a culpa, Jesus levou as nossas iniquidades sobre ele, as enfermidades sobre ele. E nós não podemos aceitar sofrer as consequências do pecado, das iniquidades dos nossos antepassados. Não podemos aceitar, porque em Ezequiel há uma passagem que diz: não haverá mais esse provérbio sobre o meu povo, que eles sofrerão os pecados de seus pais. Então o profeta Ezequiel já estava profetizando que quando Jesus viesse se entregar na cruz por nós, como oferta de Deus pelas nossas culpas, Deus removeria os pecados dos nossos pais se nós entender que nós temos que, em cortes, detalhar os pecados que eles cometeram e nós anular a culpa que quer vir sobre nós. E no tribunal Deus remover a culpa, a punição. E aí, nessa passagem de Isaías, vemos seu sacrifício na cruz abrangendo áreas das quais devemos nos libertar. Uma grande parte do corpo de Cristo se limita a receber a salvação pelos pecados, mas continua com a vida cheia de dores físicas
emocionais estão cativos em prisões da alma. Então, você observa aqui, ó, tem pessoas no corpo de Cristo. Uma grande parte do corpo de Cristo se limita a receber a salvação pelos pecados. Mas continua com a vida cheia de dores. Como é que pode a pessoa? Ela é crente, tá? Ela é crente, ela tem ministérios, está exercendo, né, no altar do Senhor, e ela se encontra com dores físicas, dores emocionais, que são perturbações emocionais, que agora, né, agora, nós estamos percebendo aí nos últimos tempos, que agora nem tudo é demônio, né? Nem tudo é demônio. A linguagem agora é essa, que nem tudo é demônio. Tem que fazer um mapeamento profundo para descobrir. Não pode abrir a boca sem antes fazer um diagnóstico. Um médico jamais pode dar um diagnóstico sem fazer um mapeamento profundo. E os crentes já dão um diagnóstico sem fazer o mapeamento profundo para descobrir se é algo natural ou diabólico. Se é algo natural, por que não se resolve logo? Não, meu problema psicológico tem que ser resolvido com um profissional e etc. Beleza. Não vou julgar, não vou condenar. Mas você passa por consultas e consultas. Recebe medicamento. Aí passa 1 ano, 2 anos, 3 anos. Que consulta é essa? Que profissional é esse que te avalia, te dá remédio e emocionalmente tu fica doente o resto da vida, até morrer? Se é algo normal, um profissional que estudou, é para resolver o problema. É igual um mecânico de carro. Ele estudou, fez curso. Se eu levo o meu carro para a oficina, ele vai fazer um diagnóstico e vai resolver o problema na hora. Então não era espiritual, porque o mecânico resolveu o problema na hora, imediato, e eu saio com o meu carro perfeito. Agora, como é que a pessoa está com problemas psíquicos e ela acredita que é natural, não é demoníaco, não é diabólico? Aí ela vai se consultar com um profissional nessa área. Aí ela vai 1 consulta, 2 consultas, 3 consultas, 4, na 4ª consulta, na 5ª consulta. Aí o profissional passa medicamento, aí ela toma o medicamento, aí não melhora, vai de novo, o profissional aumenta as miligramas do medicamento, ela toma, não resolve, volta para o profissional aumenta mais ainda o medicamento e ela vai viver 2 anos, 3 anos, 4 anos. Que arrumação é essa? Como é que é natural e não está sendo resolvido? Porque deve ter uma influência de raízes profundas chamada de iniquidade, que o diabo está tendo acesso através dessas raízes de iniquidades. E a pessoa não quer acreditar que é espiritual e está presa, tanto espiritualmente como agora está presa na mão de um profissional que está fazendo ela gastar tempo em consulta e gastar dinheiro com medicação. E aí a pessoa aceita viver sentindo dores emocionais, porque dores emocionais ocasionam dores corporais.
e o estado vai piorando. E aí? Como é que é natural, gente? Como é que um problema que vai se agravando cada vez mais é natural? Como é que o ser humano aceita uma situação dessa? Talvez para não dizer que está endemoniado. Não, isso aqui não é demônio não. Isso aqui não é demônio não, que eu não tô possesso. Existe influência demoníaca dentro do corpo e fora do corpo, gente. Para o demônio atacar, não precisa ele possuir o corpo, não. Ele consegue atacar fora do corpo também. Setas. Efésios fala, setas. Dardos inflamados. Para você ver como é que está, né, o corpo de Cristo. Muitos aceitando viver uma vida com dores emocionais, dores físicas. Estão cativos em prisões da alma, raízes de iniquidades que ainda está na alma, que não foi confessadas, que não foi arrancada pela raiz. E do espírito, acima de tudo, padecendo de fardo de carregar suas iniquidades. Então, se Jesus levou as iniquidades, então eu tenho que confessar e abrir mão dessas iniquidades. Senhor, as iniquidades dos meus pais, eu não aceito carregar sobre mim. Eu não aceito ser punido pelas iniquidades dos meus pais. Se eles cometeram adultério, derramou sangue, tirou a vida de alguém, fez aborto, eu não aceito essa maldição na minha vida. Porque o Senhor morreu na cruz por mim. O meu Deus entregou o Senhor Jesus como uma oferta pela culpa também dos meus pais. O Senhor levou a maldição que os meus pais cometeram. Então eu não aceito que essas maldições venham sobre mim. Pai, em nome de Jesus, faz uma limpeza agora. Corta agora essas iniquidades, arrancando pela raiz a iniquidade do aborto. Porque os pais da pessoa, a mãe abortou e a filha está sofrendo a culpa. Ela não consegue gerar, ela fica abortando. Maldição. Através de raízes de iniquidades. A mãe se divorciou. E aí a filha não consegue ser feliz. O filho não consegue ser feliz. Arranja um marido. Com pouco tempo se divorcia, se separa. Maldição. E as pessoas acham normal. A mãe pegou uma doença, o pai. Aí a filha está com a mesma doença ou outra doença. Maldição de iniquidade. E elas aceitam e não olham para a cruz. Jesus levou as transgressões. A iniquidade, eu não aceito a iniquidade dos meus pais na minha vida. Eu não aceito sofrer, carregar um fardo de maldição sobre a minha vida, se o Senhor já levou sobre si. Pai, os pecados que os meus pais cometeram, Senhor, que o Senhor venha perdoar e remover da minha vida. Venha tirar da minha vida a iniquidade que os meus pais cometeram na vida sentimental. Aí você tem que fazer um mapeamento para descobrir as áreas que o seu pai, sua mãe cometeram, os pecados, as iniquidades. Às vezes a pessoa não consegue se libertar do vício, ela quer deixar o vício. Mas a maldição que o pai era viciado, criou-se uma raiz de iniquidade, que o diabo está vindo por essa raiz, querendo cobrar a pessoa
pela culpa do pai, da mãe. E aí o que nós temos que fazer? Senhor, eu não aceito. Perdoa os pecados que o meu pai cometeram na bebida, no cigarro, na droga. E remove essa iniquidade da minha vida, da minha geração, dos meus filhos, dos meus netos. Mas as pessoas preferem fazer orações genéricas, oração rápida. Eu passei 3 meses em jejum, na praia, confessando todos os pecados que eu me lembrei. Que eu entrevistava minha mãe, entrevistava o meu pai. Depois eu ia para a praia confessar os pecados que eles cometeram. Porque os meus pais não têm entendimento, não compreendem o que Jesus fez por eles. Então eu tenho que me posicionar no lugar deles, para confessar no lugar deles, dizendo que eu não aceito sofrer a punição dos pecados dele nos meus coros, para que Deus remova a raiz da maldição geracional através da iniquidade dos meus pais. E que essa raiz não se instale para os meus filhos, para os meus netos e para as minhas gerações futuras. Mas os crentes não querem gastar tempo de oração. Quer fazer uma oração genérica, uma oração, o Senhor já morreu por mim na cruz. Quando a gente vai para um tribunal, tem audiência que só precisa de uma audiência para decretar a vitória da pessoa. Mas tem tribunais, causas, que precisa de 3 ou até 4 audiências nos tribunais, para poder entender todo o processo da pessoa. E ali o juiz fazer um veredito correto, justo. Vemos claramente que Deus, fazendo distinção entre iniquidade e pecado, na cerimônia de expiação no Antigo Testamento, que era completa, que nome estranho é esse? No Antigo Testamento, que era e uma tipificação de Jesus no Calvário. Vamos claramente, Deus fazendo distinção entre iniquidade e pecado na cerimônia de expiação do Antigo Testamento. Uma tipificação de Jesus no Calvário. Então, colocará as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará todas as iniquidades. Já participou de oração de libertação? Coloca a mão na tua cabeça, coloca a mão no teu coração. Então colocará as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará todas as iniquidades. Confessará todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas. Todos os seus pecados aí, ó. Iniquidade é uma coisa, rebelião é outra coisa, pecado é outra coisa, gente. Aí as pessoas só confessam os pecados. Senhor, perdoa o meu pecado, disso. E a iniquidade? Você confessa só os pecados que você comete, porque o pecado, ele é o quê? O fruto da raiz da iniquidade. Uma árvore, para ela crescer, germinar e dar fruto,
para aqueles frutos nascer, a raiz que está debaixo do solo está sugando ali, se alimentando dos nutrientes da terra, dando ali, né, crescimento, né, à árvore, e essa árvore produz o fruto. Então, leva para o mundo espiritual e entenda que a raiz de iniquidade é aonde ela suga do mundo espiritual da maldade energias que geram uma árvore, né, da analogia da nossa família. E produz todos os pecados dos nossos antepassados. E aqueles frutos diante dos nossos olhos vai nos trazer encantamento, vai nos trazer concupiscência, um desejo desenfreado para pegar o fruto e praticar. A pessoa olha para a bebida, devido à raiz de iniquidade dos pais dela, criou-se uma árvore analógica, ok? E os frutos os pecados, as transgressões, representa tudo que os pais cometeram, as gerações cometeram. E aí aqueles frutos no mundo espiritual vai estar diante dos nossos olhos como uma tipologia lá no Jardim do Éden, quando o diabo está ali do lado de Eva, fazendo Eva olhar para o fruto daquela árvore proibida. Deus proibiu dela comer daquele fruto, de Adão comer daquele fruto. Entende? Jesus, ele veio destruir essa árvore, tirando a raiz da iniquidade, a árvore, né, da analogia da nossa família, dos nossos antepassados. E aí ele veio remover essa raiz para destruir essa árvore. Mas essa árvore, né, analógica, só é destruída pela fé, quando eu creio que Jesus já desfez, que Jesus já destruiu. E eu tenho que confessar no mundo espiritual. Senhor, em nome de Jesus, tu levaste as transgressões dos meus pais, as minhas transgressões, as iniquidades que o meu pai cometeu contra ti no pecado, na rebeldia, a iniquidade da bebida, do aborto, do roubo, do suicídio. Alguém dos meus suicidou e agora há um fruto me atraindo a tirar minha vida. Pai, perdoa todos esses pecados que eles cometeram, porque eles não confessaram o Senhor, os seus pecados, e agora esses pecados estão querendo me induzir a cair. E eu confesso para que, em nome de Jesus, cada iniquidade, cada rebelião, cada transgressão, e eu tenho que citar nome por nome. Para quê? Para que seja arrancada por completa pela minha fé no que Jesus fez na cruz. Porque Jesus morreu na cruz. Jesus morreu na cruz. O fato dele morrer na cruz não quer dizer que eu fui salvo. Para mim ser salvo, eu tenho que crer na cruz, do que ele fez na cruz, confessar Jesus. Então agora, quando eu confesso, eu me torno salvo. Mas se eu não confessar, por mais que ele morreu na cruz, por mais que ele se entregou na cruz, o fato de Deus acreditar do que ele fez através do Filho por mim, não vai me salvar se eu não crer. Para mim crer
que Jesus destruiu as árvores do meu antepassado, né? Então, a árvore genealógica dos meus antepassados, eu tenho que confessar os pecados, a iniquidade, a rebeldia, transgressões que eles cometeram, para que eu tome posse da libertação completa da cruz, por mim e pelos meus. Então você tem que olhar a árvore genealógica dos seus antepassados. Qual foi as iniquidades que os seus pais cometeram, os seus avós cometeram? Porque quando nós era pequenos, nossos pais falavam muito, né? Da vida dos nossos avós, dos erros. E a gente, muitas das vezes, ignora aqueles erros que nós ouvia e tal, mas nós fica sofrendo o mesmo erro dos nossos avós, dos nossos pais. Ok? Então, temos que, pela fé, confessar para tomar posse. Então colocará as duas mãos sobre a cabeça do bode vivo, confessará todas as iniquidades, rebelião dos israelitas, todos os seus pecados, e porá sobre a cabeça do bode. Em seguida enviará o bode para o deserto, aos cuidados de um homem designado para isso. Levítico, capítulo 16, versículo 21. Então aqui Deus está fazendo a tipologia usando o bode, né, com a figura do que ia acontecer com seu próprio filho na cruz. Então, quando olhamos para a cruz e transferimos os pecados dos nossos antepassados, as iniquidades, Senhor, em nome de Jesus, neste momento eu transfiro sobre ti a iniquidade do meu pai, da minha mãe. Eu peço, Senhor, que perdoa o pecado que ele cometeu, que ela cometeu na bebida, no divórcio. Derramar o sangue inocente. Os meus pais, Senhor, cometeram fraude. E aí eu vou confessando, transferindo para o corpo de Cristo na cruz pela fé, e depois pedir para cortar pela raiz a iniquidade, remover a iniquidade pela raiz na minha vida, dos meus filhos, da minha geração. Que o Senhor passe a vassoura, o sangue, a água purificadora da palavra na primeira geração, limpando as iniquidades, transgressões, rebeliões dos meus antepassados, que venha na segunda, que venha na terceira, que venha na qual, ou seja, isso tem que ser feito em uma sala, tá? Onde nós vamos fazer uma lista, anotar todos os pecados que você se lembra, que os seus pais cometeram, seus avós, que você se lembrar. Os pecados que você cometeu, que você cometeu iniquidade, só confessou os pecados, mas não confessou a iniquidade, não confessou a transgressão, não confessou a rebelião. E aí você vai anotar. E aí em uma sala nós iremos confessar pecado por pecado, expulsar demônio em cada área. É um trabalho, irmão. É um trabalho que tem que ser feito e não é uma oração genérica, tá? É um processo até a pessoa sentir que foi removida da vida dela aquela maldição. Entendeu? Então é um processo assim profundo
que tem que ser feito. Deus está especificamente purificando seu povo por meio da revelação detalhada das 3 formas de corrupção da condição humana. 3 tipos de iniquidades. Vamos aqui olhar os tipos. Iniquidade voluntária. Iniquidade voluntária trata-se da prática do mal de forma voluntária, com todo o conhecimento de causa e desejo de praticá-lo. Ou seja, você sabe que é errado, você sabe que não pode, mas você deseja fazer. Isso se chama pecado voluntário. Você decide fazer. Tá? Você decide cometer aquele pecado por vontade própria. Isso se chama iniquidade consciente. Você tem consciência. Tá? Você tem consciência que isso é errado. É voluntária. Você quer fazer. Iniquidade consciente. Trata-se da maldade consciente que está em operação, produzindo uma luta interna que leva a cair em pecado ou a praticá-lo. E a raiz dos pecados que cometemos em algum momento da vida que ainda nos tentam. Há ocasiões em que o crente busca seguir a Deus de todo o coração, mas há um incômodo do qual está consciente e não sabe como lutar contra ele. No melhor dos casos, consegue suprimi-lo, mas sabe que pode ser um problema no futuro. Então a pessoa sabe que é pecado usar droga. Conscientemente ela sabe disso, só que dentro dela está vindo essa força, essa vontade que quer dominar ela a ir comprar. Conscientemente ela sabe que há uma luta dentro dela para isso. E ela até tenta ali, né? Ela até tenta suprimir ali, mas sabe que ela venceu naquele dia, mas ela sabe que no outro dia a tentação vai vir de novo. Porque há uma iniquidade ali tentando produzir o fruto do pecado. E ela não tem força sozinha, tá? De vencer esse pecado, essa iniquidade consciente. Ou seja, ela não quer, mas ela está lutando e ela cede. Iniquidade voluntária, que ela não se importa em querer saber se é pecado ou não, se vai sofrer ou não. Ela deseja e quer e ponto final. Ninguém impede ela. Consciente, ela sabe que é errado, ela até luta para não fazer, mas de tanto desejo vir, ela acaba cedendo, mesmo sabendo que é iniquidade, que é errado. Iniquidade inconsciente. A iniquidade que vem de nossas gerações passadas e que está latente dentro de nossa herança espiritual e DNA, no DNA, né? Mas não é fácil de ser detectada. Esse tipo de iniquidade é uma bomba relógio, que mais cedo ou mais tarde pode causar uma queda repentina ou alguns tipos de calamidade. Por isso vemos servos de Deus que começaram seus ministérios com grande amor pelo Senhor e de repente se envolvem com pecados indescritíveis. A iniquidade
inconsciente pode ser a causa de muitos problemas, enfermidades ou males que vêm sobre a vida de uma pessoa, atribuídos, em muitos casos, a ataques do diabo ou a causas inexplicáveis. Para detectá-la, é importante analisar a possível existência de pecados e situações nos quais nossos passados estiveram envolvidos. Também é recomendável prestar atenção aos sonhos e ver de que forma a cultura na qual fomos criados está arraigada em nossa vida. Ok? Então, quando nós fomos criados a certa cultura, né? E essas culturas, ela abre portas de legalidades, muitas das vezes vem sonhos, nós sonhamos, entendeu? E ali acaba Deus tentando revelar raízes dos nossos antepassados, ok? Para que nós ali confesse aquelas culturas que os nossos antepassados praticaram. Então, em sonhos, muitos ignoram os sonhos. Entendeu? Então, quando a pessoa está sonhando, né, com algumas culturas, com algumas práticas, quando ela está sonhando com algum envolvimento de pecado, é Deus ali falando, né, que os antepassados delas cometeram aquilo e está vindo, através do DNA dela, essas raízes querendo gerar o desejo dentro dela de continuar com os mesmos pecados. E quando não é para induzir a pessoa a desejar pecar, já vem a punição da iniquidade dos nossos antepassados em forma de tragédia, em forma de enfermidade, em forma de muitos acidentes, prejuízos. São punições que vêm. Então nós temos que avaliar, temos que fazer um mapeamento da árvore genealógica, né? Para descobrir a fonte. Ok? Iniquidade parte do espírito do homem. O homem é composto de espírito, alma e corpo. Os seres humanos são extremamente complexos e, ao mesmo tempo, uma maravilhosa máquina viva. Muitos seres humanos são extremamente complexos e, ao mesmo tempo, uma maravilhosa máquina viva. Ou seja, quando nós entendemos que nós somos uma potência criada por Deus, nós arrebenta com Cristo. Mas quando nós não entendemos, nós se tornamos complexos e se sentimos inferiores o tempo todo, e aí o diabo vem e arrebenta com a gente. Um estudo dos sistemas e órgãos do nosso corpo nos deixa maravilhados e espantados com a obra de Deus. Das três partes do nosso ser, espírito, alma e corpo, a mais fácil de se entender é o corpo, que é o mais estudado. No entanto, foram necessários centenas de anos para que a medicina pudesse compreendê-lo. E ainda em nossos dias existem muitos mistérios não solucionados. O homem deve ser entendido de maneira integral, combinando as três partes de sua composição. Ignorar uma delas conduz ao erro. E é justamente por isso que a ciência não é capaz de compreender as conexões entre o corpo e o espírito. Pois este tipo é total desconhecido para
ela. O corpo, como sabemos, é composto de inúmeros componentes que o fazem funcionar de forma apropriada. Da mesma maneira, a alma e o espírito são complexos, corpos invisíveis, que precisam ser compreendidos, se quisermos receber a vitória que Jesus conquistou para nós. O erro de muitos cristãos é o resultado da falta de conhecimento dessas duas partes fundamentais do nosso ser. Algumas teologias ensinam que a alma é composta da mente, da vontade e das emoções, enquanto o espírito engloba a comunhão, a intuição e a consciência. Tanto a alma quanto o espírito representam duas enormes áreas praticamente desconhecidas. Assuntos profundos que a maioria dos cristãos ignoram a fim de fugir de determinadas complicações. Infelizmente, essa atitude mantém milhões de pessoas presas em desertos, tribulações, nos quais não conseguem fugir. O ser humano se preocupa com esse seu corpo. Ah, o meu corpo está cansado. Então vou ter que descansar para recuperar, né, a saúde do meu corpo. Estou enfadigado, então eu tenho que dormir para recuperar as energias. Ah, o meu corpo está doente. Então eu tenho que tomar uns remédios para eu ficar curado. Então o ser humano, ele entende: ah, o meu corpo está com fome, então eu vou preparar uma comida para comer. Ah, o meu corpo está precisando de água, então eu vou beber água, 12 litros por dia, para não ficar desnutrido. Você observa que o ser humano se preocupa só com compreender o corpo, mas quando ele está com problemas psicológicos na mente, ele ignora as funções da alma. Ele não procura compreender como a sua alma funciona. No mundo espiritual, quando o crente está sofrendo ataques e tal, ele não procura compreender o porquê que está sofrendo ataques. Então, se o ser humano entendesse, compreendesse o que o espírito precisa, o que eu preciso fazer com o meu espírito, para eu não ter problema espiritual, o que eu preciso fazer com a minha alma para não ter problema emocional, porque eu sei o que eu posso fazer com o meu corpo. Se o meu corpo está cansado, eu estou abrindo boca, o meu corpo está avisando que precisa descansar, senão vai ter problema. O que é que a pessoa faz? Vai dormir, sim ou não? Porque ela sabe que se ela dormir, ela vai recuperar as energias. O ser humano sabe que o corpo dela, se passar muito tempo sujo, vai ter odor, vai estar fedendo. O que é que ele vai fazer? Limpar o corpo, tomar um banho, sim ou não? Passar um perfume, shampoo, hidratar o corpo, para ficar cheiroso, sim ou não? Então ele sabe como cuidar do corpo. Se a pessoa sabe que o corpo está tendo problema de saúde, o que é que ela faz? Vai suplementar o corpo com vitaminas. Para quê? Para não ter problema de saúde, sim ou não? Sim, ela sabe. Se a pessoa sabe que está acima do peso, o que é que ela faz? Vai para uma academia, queimar as gorduras, sim ou não? Então ela toma atitude relacionada àquele problema. Quando o problema é na alma, ela não procura descobrir qual a raiz que levou ela a ter esses problemas psicológicos.
ela mesma. Porque se ela está cansada, ela entende porque ela não está dormindo. Se ela está acima do peso, ela entende que está comendo demais e não está fazendo exercício. Se ela está fedendo, ela sabe porque não tomou banho. Se ela está, com vários problemas no corpo, ela entende que é porque ela, está negligenciando, algumas situações relacionadas àqueles sintomas no corpo. Por que é que a pessoa não procura entender sua alma? Ansiedade é o quê? O que levou a pessoa a ter ansiedade? Por que a pessoa não procura descobrir a raiz da sua ansiedade? Por que a pessoa não consegue lutar contra a sua ansiedade? Por que a ansiedade ela continua vindo constantemente? Dá uma parada e vem, dá uma parada e vem, dá uma parada e vem. E a pessoa nunca é curada? O que é que ela está fazendo com a alma dela? O que é que ela está aceitando na mente dela? Porque ela tem que ter uma saúde emocional. Se ela não está tendo uma saúde emocional, porque ela não está cuidando dos pensamentos dela. Está relacionada à alma. A alma está relacionada a tudo que vem aqui, na mente. Tudo que se vê se coloca para dentro da alma. Tudo que se ouve se produz na mente para lançar para dentro da alma. O espírito está relacionado ao quê? Palavras. Se a pessoa está tendo guerra espiritual, ela tem que entender o que ela está pronunciando. Ela tem que entender que ela está negligenciando a palavra. Ela tem que entender que se ela está tendo guerra espiritual e não está conseguindo vencer, ela tem que entender que ela está negligenciando o jejum. Está negligenciando a oração. Então observe. Quando eu oro, eu fortaleço, eu estou cuidando do espírito. Quando eu leio, estou cuidando do espírito. Quando eu jejuo, estou cuidando do espírito. Quando eu declaro a palavra certa, eu estou cuidando do espírito. Porque eu estou profetizando. Quando eu tomo um banho, estou cuidando do corpo. Quando eu descanso, estou cuidando do corpo. Quando eu suplemento a minha alimentação, estou cuidando do corpo. Quando eu faço exercício físico, estou cuidando do corpo. E o que fazer para cuidar da alma? E o que fazer para cuidar da alma? Pelo amor de Deus. Temos que entender que somos composto de espírito, alma e corpo. Eu não posso cuidar só de um e negligenciar os dois. Eu não posso cuidar de dois e negligenciar. Nós temos que cuidar dos três e saber a forma, a maneira de cuidar. E a Bíblia deixa vários versículos, vários estudos, várias orientações, o que eu tenho que fazer para a minha alma estar próspera, para o meu corpo estar próspero, para meu espírito estar próspero. Está tudo na Bíblia. A preguiça de estudar, de parar para ouvir um conteúdo como esse, de 1h20. Muitos não conseguem vir até o final. Fica pulando. Se você ficou pulando para terminar logo, é melhor você escutar do começo até o fim, seu preguiçoso, sua preguiçosa. Porque você pulando a etapa não vai entender tudo, não. Então o ser humano é destruído na alma, no corpo e no espírito por preguiça de buscar conhecimento. Preguiça de escutar 1h20 de estudo.
sendo manipulada pela preguiça. E aí vive uma vida aí de derrota, de sofrimento, porque não toma atitude. Amém? Vamos dar uma parada aqui, depois nós continuamos aí, né, nos demais estudos. Pai querido, Deus amado, quero te agradecer, Senhor, por mais uma aula, por mais um estudo, que esta pessoa possa ter compreendido, Pai, a aula de hoje. Que esta pessoa, Senhor, possa, em nome de Jesus, receber revelações aí nos sonhos, visita ela nos sonhos, dá visão a ela, mostra a árvore genealógica dos antepassados dela. Senhor, mostra as iniquidades, mostra a rebelião, mostra as transgressões, os pecados dos seus antepassados, ou até mesmo as iniquidades que ela não confessou, as transgressões que ela não confessou, porque pecado é uma coisa, rebelião é outra coisa, iniquidade é outra coisa. Ah, Pai, cada um é um assunto diferente, é uma área diferente, é uma situação espiritual diferente. Então que o Senhor, não adianta a gente fazer uma oração genérica, ah, Pai, me perdoa por todos os pecados que eu cometi, e não ser específico em cada ponto com o Senhor. Mas que o Senhor, através do Espírito Santo, venha poder abrir a mente dessa pessoa e gerar nela a vontade de ir até o fim nesse estudo, em nome de Jesus, para que no final a gente possamos fazer um mapeamento profundo, e ela começa a anotar aí nos cadernos aí o nome dos pecados que o Espírito Santo trouxer na mente, o nome das iniquidades, das rebeliões, para que depois, Senhor, a gente possa fazer um processo, né, de libertação profunda, em nome de Jesus. Assim eu te peço, te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dá um joinha aí, comenta aí o que você está achando do estudo, amém? Me dá uma força aí, né? Compartilha para outras pessoas aí, que você estará me ajudando, né, a levar mais conhecimento aí para quem está precisando, em nome do Senhor Jesus. Fica com Deus aí, em nome de Jesus, com a tua vitória, pelo poder do sangue de Jesus.